Salve, salve, família vascaína, chegando para comentar as principais informações nesta quinta-feira, dia 18 de setembro de 2025. Informações do Vasco da Gama, obviamente. Eu vou colocar uma tabela na tela que vocês vão ficar maluco. O Vasco bem demais nessa tabela, é difícil de entender qual é a situação real do time. Vamos falar de Puma Rodrigues, situação contratual do jogador, jejum no Maracanã, Vasco e Flamengo no domingo e muito mais. Likezão, obrigado demais a galera que tá deixando o like, faz muita diferença pro nosso trabalho, brigadão. E já se inscreve no canal para não perder o nosso conteúdo todo dia em 2 horários. Vasco da Gama, meu amigo, Vasco da Gama. Pois é, essa aqui é a tabela, e é a tabela do retorno, também conhecido como segundo turno. São apenas 4 jogos disputados até aqui e o Vasco da Gama tem a 5ª melhor campanha do retorno. São 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 13 gols marcados, 7 gols sofridos, um saldo de 6, um dos melhores saldos ali da tabela, e um aproveitamento de 58%. Então, assim, qual é o Vasco do Fernando Diniz, meu Deus do céu? É o Vasco que tem o mesmo número de gols marcados que o Palmeiras, só que o Palmeiras é o 2º colocado e a gente é o 15º. É o Vasco que na classificação do retorno, tudo bem que são só 4 jogos, é o 5º melhor time. Então, assim, não sei o que tá faltando pra gente sair dessa situação. Aliás, eu sei, né? Já mostrei aqui ontem os motivos e me colo mais em 2. Voltar a vencer em São Januário, não dá pra ficar com esse aproveitamento horrível em casa, tá? E parar de entregar gols para os adversários. No último jogo, por exemplo, entregamos os 2 gols do Ceará. Só assim o Vasco vai subir na tabela de classificação. Mas confesso que essa tabela aqui me deu uma leve animada. Puma Rodrigues deve ser escalado na lateral esquerda no clássico contra o Flamengo, assim como ele jogou o clássico contra o Botafogo. O motivo, Lucas Piton está lesionado, ainda sem previsão de volta, e os reservas, Leandrinho e Vitor Luiz, aparentemente não têm a confiança do técnico Fernando Diniz. E, cara, o GE trouxe uma apuração bacana, ouvindo tanto o Vasco quanto os empresários do Puma. Por parte do Vasco, tá? Para quem não sabe, né, o contrato vence em dezembro de 25, em dezembro deste ano, ou seja, o Puma já pode assinar um pré-contrato com outra equipe. E as conversas de renovação estão estagnadas. E agora sim eu continuo. Por parte do Vasco, ouviu-se que o salário é de titular, mas o jogador é reserva. A gente sabe o titular é o Paulo Henrique. Ou seja, o Vasco busca uma redução salarial ou aparentemente não vai querer renovar o contrato do jogador se ele não baixar a pedida. Por parte do Puma, 2 coisas. Primeiro, que ele quer mais espaço, que ele sendo reserva do Paulo Henrique dificulta para ele as convocações para a seleção uruguaia, enfim, que ele quer mais espaço no time, um projeto esportivo diferente, e ele também quer uma valorização salarial, ou seja, estão na contramão, Vasco e Puma. Um acha que está ganhando muito por ser reserva, o outro, além de querer um espaço, não sei como que ele quer isso, ele quer uma valorização salarial. Dito isso, meus amigos, creio que estamos aí assistindo os últimos meses de Puma Rodrigues com a camisa do Vasco. Eu te faço uma pergunta, você faria esforço para renovar com o Puma? Ou tá bom o que rendeu até aqui e muito obrigado, Pumita? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Pois é, meus amigos, e um jejum chato, né, do Vasco no chamado Novo Maracanã. A gente não vence uma partida lá desde agosto de 2026, vitória sobre o Galo, lembro desse jogo, com o gol do Serginho. Teve uma bola no final que o Peck dá uma esticada para gastar tempo, fica ali na beirada do campo. Eu lembro muita coisa desse jogo aqui.
Agora, eu não lembrava que era a nossa última vitória, cara. É impressionante, né? Como a gente vem... Eu acabo de mostrar uma tabela positiva, mas logo vem o Vasco com alguma coisa negativa para dar uma desanimada. O GE traz até aqui quais foram os jogos, né? São 12 jogos até aqui. Tá aí todos eles. Só contando 2025, são 3 derrotas. Flamengo 2-0, Flamengo 2-1 pelo Carioca e Fluminense 2-1 pelo Brasileirão. E o empate com o Flamengo no primeiro turno. A gente ainda estava com o técnico Fábio Carille. Empatamos 0-0 com o Flamengo no Maracanã. E assim, eu falo aquilo, né? Tabu, ele incomoda se você deixar ele te incomodar, porque o tabu é algo que vai estar na sua cabeça, ele não entra no campo, né? O jogo de domingo é o jogo de domingo, e esses outros aqui não tem nada a ver. Mas fica aquilo, né? Jogador que não consegue blindar a cabeça, ele entra com um pouco disso aqui no campo. O primeiro ataque do Flamengo perigoso, o jogador mais fraco mentalmente pensa, vamos perder mais uma, a gente nunca vence jogo no Maracanã, a gente não ganha do Flamengo também desde 2023, aquele gol do Puma, né, da entrada um pouquinho de fora da grande área, ali do meio da rua, na verdade, né, 1-0 Vasco, Carioca de 23. Então, assim, são tabus que podem incomodar mentalmente os jogadores. Cabe ao Fernando Diniz fazer eles esquecerem isso aqui, né? Esquece isso aqui e vamos buscar. Eu acho, sim, o empate domingo um bom resultado, né? Pela diferença de elenco, pelo futebol que o Flamengo vem jogando e o que o Vasco não vem apresentando. Então, acredito que o Flamengo é favorito e o empate é, sim, um bom resultado. Tá? O empate é sim um bom resultado. O vascaíno que ainda não aceita isso, eu sinto muito. É a realidade que nos impuseram. Não é culpa nossa, não é culpa do torcedor, é culpa das gestões. Eu sou da época que não tinha essa do Flamengo ser favorito. Era o Vasco que era super favorito contra o Flamengo. Agora os papéis se inverteram e cabe a nós, então, inverter também em campo este favoritismo. Quem sabe sair com uma vitória que seria monstruosa de importante, mas repito, um empate não deixa de ser um bom resultado. Você quiser mais conteúdo de Vasco, lá em cima tá passando um card no cantinho direito, clica lá, pode ter informações que você ainda não acompanhou. Quem é Vasco, deixa o like, quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal, a gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. Dale Vasco, tamo junto. Até lá.